Olá, eu me chamo Hilton Silva e vou fazer uma aula chamada O Memorial Acadêmico como Fonte Histórica. O edital para o concurso professor titular solicita que o candidato apresente de forma pública uma aula de 50 a 60 minutos em nível de pós-graduação. São dois desafios: manter-se dentro do tempo e oferecer algo que seja digno de ser visto e ouvido por um público especializado. Eu optei por uma exposição intitulada Memoriais Acadêmicos como Fontes Históricas, sobre um documento acadêmico institucional da Universidade Brasileira, abordado aqui em 4 tópicos: a apresentação do que é um memorial acadêmico, uma forma de pensar esse objeto a partir da ideia de retorno do sujeito, a descrição de uma experiência de pesquisa com esse tipo de fonte e, finalmente, algumas conclusões. Eu espero demonstrar a densidade necessária e, principalmente, não matá-los nem de ódio e nem de tédio. Obrigado. Eu vou começar com uma epígrafe de Bell Hooks. Durante anos, relutei em compartilhar histórias pessoais. Eu fui ensinada que apresentar experiências pessoais como evidência, para manter ou reafirmar ideias, era uma prática que me desqualificava como acadêmica ou intelectual, de acordo com o pensamento dominante nas universidades. Contar uma história pessoal para documentar ou contextualizar um argumento era um sinal de que, quem quer que tenha feito isso, não ateve-se aos fatos concretos, que não era científico o suficiente. Mas eu agradeço por ter vivido o suficiente para descobrir o quanto daquilo que nos diziam ser pura ciência e dados objetivos eram, na verdade, uma história, uma certa interpretação de dados e fatos. Quando a informação recebida, especialmente nas ciências duras, contradizia os dados que até então eram considerados imutáveis, tal percepção mudou. Estou grata por ter vivido para ver o momento na história cultural em que sabemos, graças à ciência, como nosso cérebro funciona e como processa informações, as histórias que conta e que nos permite contar. O objeto de exposição aqui é o chamado Memorial Acadêmico. Trata-se de um documento derivado das tradições universitárias francesas que é adotado pelas instituições públicas de ensino superior do Brasil como exigência nos concursos de professor catedrático entre 1934 e 68 e posteriormente para professor titular. Esse tipo de escrita tem algumas características básicas. Em primeiro lugar, ele é moldado por uma exigência institucional para o ingresso ou para a ascensão profissional na universidade. Em segundo, ele tem uma normatização a partir de um edital que busca justamente trazer a comprovação da trajetória do docente. E, em terceiro, ele apresenta atividades e propostas nas dimensões de pesquisa, ensino, gestão e extensão, pertinentes à atuação do candidato. Como, na verdade, esse tipo de documento é apresentado em 3 situações distintas, existem memoriais que são chamados memoriais de ingresso, para admissão profissional do docente no ensino superior e que apresentam maior rigidez de conteúdos e apresentação mais próxima da normatização do edital, com menor carga subjetiva. Por sua vez, os memoriais de livre docência caracterizam uma ascensão profissional de docentes que já integram os corpos docentes das universidades públicas, existentes aqui só em São Paulo e estabelecidos a partir de 76. São documentos que inserem-se em um ritual de reconhecimento entre pares, todos já no interior da universidade, e de ascensão interna, buscando se comprovar uma trajetória consolidada a partir de aspectos que são compartilhados com os membros da banca. E, finalmente, os memoriais de titularidade, que objetivam o reconhecimento de uma carreira e um volume de obras que distinguiriam o docente, atribuindo-lhe um título entendido como o ápice da carreira acadêmica. Nesse sentido, embora nós tenhamos 3 tipos de documentos, nós também temos 3 fases dos documentos. Sandra Câmara e Maria da Conceição Passegui identificam 3 momentos. O primeiro, de institucionalização, vai de 1930 a 1950. É marcado por uma maior rigidez formal, um apego ao sequenciamento cronológico rígido e documentado,
eventualmente com rápidas referências pessoais nas descrições do ambiente familiar e escolar. Já o segundo momento de consolidação, que vai de 1950 a 1970, é o de aproximação do memorial com o currículo vitae, quando há um reforço da dimensão enumerativa, tão ao gosto, inclusive, dos padrões de academicismo da Universidade Norte-Americana. Talvez isso se deva, em certa medida, a justamente a consolidação de uma pós-graduação institucionalizada no país, que se molda nos padrões, não é, de quantificação produtivista que vão ocorrer nas universidades americanas. Já a terceira fase, a partir da década de 80, traz a valorização da perspectiva pessoal como talvez reflexo do próprio giro linguístico e subjetivo, com uma crescente diversificação, tanto de conteúdo quanto de forma. O historiador francês Nicolas Offenstad, um estudioso da Idade Média que leciona na Panthéon-Sorbonne, em Paris, tem uma carreira acadêmica que se destaca pelo reconhecimento da qualidade de suas pesquisas e diversidade dos temas que ele aborda, assim como pelas questões incomuns que apresenta e as polêmicas intelectuais que desperta. É autor, entre outros, de A História e a Ostentação, O Retorno do Romance Nacional, de 2009, A Historiografia, de 2011, e A História, Uma Luta no Presente, de 2014. Além de ter organizado, juntamente com Christian Delacroix e François Dossé e Patrick Garcia, historiografias, conceitos e debates em 2 volumes, publicados em 2010, todos os títulos ainda inéditos no Brasil. Além desses títulos, o historiador também publicou, em 2009, um dicionário historiográfico chamado Palavras do Historiador, aonde justamente o conceito de fonte é assim definido. As fontes são o conjunto de vestígios deixados pelos atores do passado, nos quais o pesquisador baseia seu trabalho. Para o historiador, qualquer tipo de documento ou objeto pode se tornar fonte desde que corretamente criticado. Restos de alimentos, topônimos, inscrições, imagens, textos. O historiador trabalha reunindo o corpus de fontes que melhor correspondem aos seus objetivos de investigação. O historiador depende daquilo que o teste do tempo, deterioração natural dos suportes, como o papel, ou destruição voluntária ou involuntária, lhe permite resgatar. No entanto, as destruições voluntárias, bem como as decisões de conservação, são também processos sociais, que dão sentido e não são neutros. Podem ser estabelecidas diferentes tipologias de fontes, separando, por exemplo, fontes escritas, fontes não escritas, vestígios, tradições, que se encontram espontaneamente sem a mediação de um acontecimento, e as fontes especialmente narrativas, criadas para transmitir uma versão orientada, assim como crônicas medievais, etc. Um corpus de fontes nunca é bom ou mau em si mesmo, pois o que conta são as questões que lhe são colocadas, as articulações que lhe são dadas e a capacidade de explicar a sua constituição. Então, quais são as questões que poderiam ser colocadas em relação aos memoriais? Quais são as articulações que nós poderíamos fazer desse tipo de documento? E, finalmente, como explicar a sua constituição? Tendo como base as ideias de Offenstad, podemos perceber que os memoriais acadêmicos são vestígios das carreiras profissionais de indivíduos que se destacaram no interior da Universidade Brasileira e trazem em si uma dimensão institucional e autobiográfica. Tal corpus documental, por sua vez, oferece diversos enfoques possíveis para a pesquisa, com características particulares, as escolhas pessoais de seus autores e os processos institucionais de legitimação profissional. E, finalmente, ao longo do tempo, nessa documentação é possível perceber o comportamento dos atores e as formas de compreensão dessa documentação alterando-se, resultando em distintas práticas de descarte ou arquivamento. De certa maneira, é necessário perceber o memorial enquanto um documento híbrido. E, nesse aspecto, Leopoldo Weisbord reconhece a natureza híbrida do memorial. É certo que o memorial acadêmico não pode postular para si a exclusividade de um gênero, mas situa-se muito próximo de toda a narrativa memorialística e, sobretudo, da autobiografia. Por sua indefinição, ele permite a aproximação com essas formas narrativas, embora, por outro lado, marque uma certa diferença,
a ser creditada às exigências contingentes de sua fatura. Essas exigências contingentes de fatura talvez possam ser pensadas a partir de uma ideia bastante interessante da historiografia alemã. Jacob Bresser, em 1950, definiu os documentos pessoais com maior carga subjetiva com o nome de ego-documentos. Na década de 90, Winfried Schultz vai ampliar essa ideia, trazendo para esse conceito aquele conjunto de documentos que não são só individuais, mas que, de alguma maneira, traz um viés institucional. Dessa maneira, portanto, essa forma híbrida do memorial talvez o caracterize como um ego-documento. Ele tanto é um documento institucional, quanto, por outro lado, ele é um relato autobiográfico. Essa situação de hibridez, ela acaba produzindo um embate, de um lado, entre o formalismo e a institucionalização, que busca uma narrativa mais linear, mais unidimensional, teleobjetivada do conteúdo, e, por outro lado, o exercício da subjetivação e da individualização do autor, aonde são buscados a liberdade de expressão, dinâmicas discursivas próprias do contexto do giro subjetivo, e que, a partir da familiaridade com a linguagem escrita do autor, é possível, talvez, facilitar a mescla da objetividade do currículo com a subjetividade da memória. De algum modo, esse tipo de documento reflete, sem dúvida nenhuma, o retorno do sujeito. E o que seria o retorno do sujeito? A percepção do indivíduo enquanto ator. Ela acaba sendo colocada entre a ideia de pensar em dois polos. De um lado, o indivíduo, enquanto ator, é pensado como um autômato social. Alguém cujas ações e os pensamentos são condicionados por estruturas objetivas e ocultas. Um marionete. E, de outro lado, a reivindicação da total autonomia individual, identificando valores, normas, representações e interesses invocados pelo agente em seu discurso, destinado a dar conta de seus comportamentos como um exercício absoluto de liberdade. Creio eu que esses esquematismos trazem dois riscos graves. De um lado, a ideia de hipersocialização, em que se reduz o indivíduo a um reflexo das estruturas e de dimensões sociais, confessionais, sexuais e geracionais. Do outro lado, a ideia de um certo culto egóico, que supervaloriza e particulariza o agir e o pensar de cada mônada, desconsiderando, portanto, os condicionantes estruturais que realmente existem. É importante perceber de que maneira essas dimensões externas e internas interagem entre si. Portanto, pensar o ator como um indivíduo plural, inserido em uma pluralidade de lógicas de ação e por espaço de liberdade, inventividade e julgamento frente a sistemas de restrições e determinações objetivas, passa a ser uma necessidade para uma compreensão maior da ação do indivíduo na sociedade. Assim, o agente, nas diferentes cenas da vida cotidiana, pode recorrer a múltiplas experiências, adotando lógicas diversas nas ações que podem, inclusive, mobilizar registros diferentes e mesmo contraditórios da sua personalidade. Por outro lado, essa percepção se apresenta como um grande desafio em relação à historiografia. Essa questão da individualização e a historiografia é abordada por Hofstede da seguinte maneira. Durante mais de meio século, e a imagem da sociologia, a disciplina histórica e a escrita da história, tal como foi desenvolvida nas obras da Escola dos Análises, consagraram também a rejeição do ator. Primeiro de tudo, sob a caneta de seus fundadores, que retomam à sua maneira os avanços da sociologia de Durkheim e que rejeitam o ídolo biográfico da escola metódica, mas ainda mais sob os efeitos combinados do marxismo e estruturalismo após o período Braudel, Labrousse e da nova história. Verdadeiro momento de apogeu desta ausência do ator dentro da disciplina. Em reação a isso, tem havido, há cerca de 20 anos, um novo interesse na análise do mundo social através da experiência vivida e interpretações dos próprios atores. Os sinais desse gosto, recuperado pela ação situada, pelas práticas dos atores e pela parte reflexiva e explícita da ação, são lidas especialmente no interesse pela microhistória, no renascimento da biografia, na influência da sociologia pragmática, assim como na avaliação crítica da Escola dos Análises. Para alguns observadores, como Marcel Gauchet, Bernard Lebedie
ou François Dossi, um novo paradigma nas ciências sociais se cristalizaria hoje em torno deste retorno do sujeito. E pensar o retorno do sujeito exige, portanto, um diálogo da historiografia com as ciências sociais e também com a teoria literária. Nesse aspecto, o retorno do sujeito, de algum modo, manifestou-se, segundo Leonor Arfuti, como a criação de um espaço biográfico, em que ocorre uma maxi-valorização da experiência, talvez se aproximando do pensamento de Dilthey, da unicidade de cada vivência do indivíduo. E está inserido, portanto, num contexto que Beatriz Sarlo identifica como um giro subjetivo, possibilitando a afirmação de uma infinidade de narrativas e o reconhecimento de múltiplas identidades que passam a ocupar lugares de legitimidade e enunciação anteriormente monopolizados pelos grandes relatos e por concepções hegemônicas. Então surge aí um interesse pelas esferas menores e não só estruturais, e também passa a ser legítimo a voz de múltiplas identidades, rompendo, portanto, com essa percepção monolítica da realidade. Para pensar um pouco a escrita autorreferenciada, eu trouxe 3 exemplos que acho que, de alguma maneira, lançam luz a certas questões importantes para se pensar os memoriais. Primeiro, é a autobiografia de Trotsky, chamada Minha Vida e lançada em 1930. É um longo relato de quase 700 páginas, onde, ao final, o revolucionário russo diz que, na verdade, nada daquilo importava, porque ele nada mais era do que o resultado das condições materiais da existência a qual ele foi submetido. Bom, se isso é tão simples, por que não existiram muitos Trotskys? E mais do que isso, se isso é verdade, por que é necessário, portanto, sabermos da trajetória só de Trotsky? Por outro lado, Burrus Frederick Skinner, o psicólogo comentarista, também escreveu uma autobiografia extremamente longa, em 3 volumes. Particularidades da Minha Vida, 76, A Formação do Behaviorista, 79, e Uma Questão de Consequência, em 83. Esse personagem, esse intelectual, que tem uma obra vastíssima, extremamente influente e legitimada por muitos de seus pares, dizia que o indivíduo nada mais era do que, em última análise, há uma relação de ação e reação a certos estímulos e respostas. Se isso é verdade, qual seria a particularidade de cada uma das vidas? Por sua vez, de uma forma completamente afastada dessa ideia mais estruturalista, eu reivindico lembrar a autobiografia de Paul Ricoeur. O filósofo, que é autor de História e Verdade, Tempo e Narrativa, ou O Si Mesmo como um Outro, escreveu a autobiografia Reflexão Feita, e na qual ele coloca uma situação muito particular. Ele viveu, já na velhice, o impacto de 2 perdas muito poderosas. Em primeiro lugar, o seu amigo Mircea Eliade, que, intelectual renomado, deixou uma vasta obra e desapareceu pela finitude da existência. De outro lado, o seu próprio filho, Olivier, que levou uma vida marcada pela depressão, pelo vício em drogas e que colocou fim à própria existência. E aí, Paul Ricoeur discute o que significa a memória de cada um desses indivíduos, o que é viver a boa vida e justamente da possibilidade de você fazer uma obra de várias maneiras, pelo fato de você, de alguma maneira, ter uma obra quando você se torna uma lembrança. Bom, e no campo intelectual, como que isso tem sido pensado? Leonor Arfuti aponta um crescimento do espaço biográfico no campo intelectual. Diz ela: assistimos a exercícios de ego-história, a um auge de autobiografias intelectuais, à narração autorreferente da experiência teórica e a autobiografia como matéria da própria pesquisa, sem contar a paixão pelos diários íntimos de filósofos, poetas, cientistas, intelectuais. De certa maneira, essa forma de autorreflexão, ela é muito mais comum em outras áreas do que entre os historiadores. Mas existem diversos historiadores que publicaram memórias e autobiografias, marcando justamente um leque imenso de possibilidades de escolhas. Eu poderia citar, em várias
abordagens os trabalhos de Lorena Daston e de Otto Sibum, que tentam oferecer ideias sobre o desempenho do pesquisador como performance no interior da história. Já Stefan Collini e Hermann Pohl buscam problematizar essa escrita autorreferenciada a partir das determinações do campo histórico sobre o desenvolvimento de habilidades e perspectivas intelectuais dos historiadores. E ainda Jeremy Popkin, um pioneiro nessas abordagens, e Jaume Aurel, que buscam caracterizar modelos de escrita autobiográfica entre historiadores. É importante perceber que, como disse eu, há um número limitado de obras, mas, por outro lado, é uma amplitude de abordagens e de origens dessas obras autorreferenciadas. Eu poderia citar na história econômica o canadense nacionalista Arthur Lauer, o norte-americana e transgênero Deirdre McCloskey, o australiano e anglofílico Sir Kate Hancock. Na história política, o judeu tcheco e sionista Saul Friedlander, o norte-americano e anarquista Howard Zinn. Na história cultural, o francês e editor Pierre Nora, o norte-americano e pacifista Stuart Hughes, o norte-americano e militante LGBTQIA+, Martin Duberman, e o francês medievalista Georges Duby. Na história social, o alemão e inquieto George Mosse, o inglês e marxista Eric Hobsbawm, o norte-americano e negro John Hope Franklin, entre outros. Para Popkin, essa forma de narrativa oferece elementos para reflexão sobre o desenvolvimento da historiografia, o trabalho de historiador e o próprio gênero narrativo da autobiografia. No caso brasileiro, no entanto, nós só temos dois exemplos. Nelson Werneck Sodré, Memórias de um Soldado, de 67, Memórias de um Escritor, de 70, A Luta pela Cultura, de 1990, A Ofensiva Reacionária, de 1992, e A Fúria de Caliban, Memórias do Golpe 64, de 94. E Boris Fausto, com Negócios e Ócios, História da Imigração, de 97, no qual ele aborda a imigração da sua família, Memórias do Historiador de Domingo, no qual ele aborda a sua trajetória, e O Brilho do Bronze, em que ele tematiza a questão do luto e a perda da esposa durante um ano. Existem vários trabalhos que se dedicam a tentar explicar as origens, perspectivas teóricas e trajetórias institucionais dos historiadores a partir desses mesmos, como, por exemplo, o livro de José Geraldo Vince de Moraes e José Márcio Rego, chamado Conversa com Historiadores. Mas esses livros não caracterizam uma ego-história justamente pela mediação da forma de perguntas e respostas. É a partir daí que eu escolhi, portanto, o memorial como uma forma de ego-história e uma abordagem de pesquisa. Essa experiência de pesquisa, ela estabeleceu o seguinte recorte: homens e mulheres do Departamento de História da USP e da Unicamp nos concursos de livre docência e titularidade entre 2000 e 2015. Os referenciais teóricos e as matrizes teóricas foram basicamente a ideia de ego-história, campo intelectual, ethos, virtude epistêmica e performance. Por sua vez, a partir dessas ideias, eu propus uma tipificação entre memoriais cartesianos e memoriais hermenêuticos. De certa maneira, o memorial é um eu arquivado. E este eu arquivado, ele é um objeto já bastante referenciado no campo da história da educação, embora muito pouco explorado na historiografia. De certa maneira, é justamente essa característica que faz com que a situação desses arquivos seja distinta nas instituições às quais eu consultei. No caso da USP, da FAFELESH, os memoriais eram arquivados no CAP, Centro de Apoio à Pesquisa Histórica Sérgio Buarque de Holanda, sendo que alguns de todos os cursos estavam disponibilizados na homepage da instituição. Por sua vez, no caso da Unicamp, no IFISH, o documento era descartado após os concursos, por ser identificado apenas como um apenso do processo burocrático. Quando eu entrei em contato com a universidade, com a instituição e com o IFISH, dizendo que eu necessitava desses documentos, foi que perceberam a necessidade e a possibilidade de que eles fossem arquivados como parte de uma memória da instituição. A partir daí, houve uma iniciativa de
reunirem na biblioteca do IFISH os memoriais e solicitarem aos ex-professores já aposentados, aqueles que já defenderam, que entregassem um volume para a biblioteca. De certa maneira, é curioso o fato de que, embora os historiadores, os cientistas sociais, não é, os filósofos não se percebessem como dignos de serem lembrados, no caso da Faculdade de Medicina, essa preocupação já existia. Todos os memoriais da Faculdade de Medicina já estavam arquivados e registrados em seu centro de memória. Pensar, portanto, os memoriais dos historiadores se torna possível a partir da ideia de ego-história, que é uma proposta criada a partir de um conjunto de ensaios autobiográficos coordenados por Pierre Nora com grandes historiadores franceses em 1989. O que seria, portanto, a ego-história? Que é ego-história? O que está em causa é explicar a sua própria história, como se fosse de outrem. Tentar aplicar a si próprio, seguindo o estilo e os métodos que cada um escolheu. O olhar frio, englobante e explicativo que tantas vezes se lançou sobre os outros. Em resumo, tornar clara como historiador a ligação existente entre a história que cada um fez e a história de que cada um é produto. É curioso porque, na verdade, isso não é algo simples. Talvez, por exemplo, no caso brasileiro, imagino eu, muitas vezes a ideia de que falar sobre si mesmo é calar sobre grandes injustiças. Acaba, portanto, inibindo a fala, a autorreferência do historiador. No caso francês, também ocorreram situações bastante curiosas. François Dosse afirma, por exemplo, que no início dos anos 80, o projeto de Pierre Nora recebeu o nome de Autohistória e inicia-se em 82, somente se concluindo em 87. Ao longo desse processo, Pierre Vidal-Naquet, Anne Kriegel, François Furet, Michel Dissertot, Paul Veyne, Emmanuel Leroy Lodery recusaram-se a participar do projeto. Pierre Goulbert aceitou a proposta, mas solicitou utilizar a terceira pessoa para falar de si como forma de garantir algum distanciamento no relato e, ao final, desistiu de escrever o ensaio. Michelle Perrault, por sua vez, que afirmou na metade da empreitada estar animada com a ideia, escreveu o ensaio com 50 páginas e enviou uma carta desistindo de publicar o material. Por fim, o texto de Maurice Agouillon foi cercado de idas e vindas na decisão do autor de publicá-lo ou não, terminando por fazê-lo e sendo um dos 7 capítulos que compõem o volume. Exemplo dessa dificuldade em relação à ego-história é o capítulo escrito por Georges Duby. O capítulo de Duby é intitulado O Prazer do Historiador e termina com uma confissão de desconforto do autor com o aspecto público dessa autorreflexão e que resulta em uma exposição asséptica, com ênfase na trajetória pública e institucional, quase um currículo vitae, mostrando uma dificuldade em falar de si e uma forma de autopreservação. A partir, portanto, desses modelos, eu me dediquei aos memoriais da USP e da Unicamp, dos historiadores, e percebi que poderia classificá-los em 2 tipos. Haveriam modelos narrativos ligados à enumeração, e que eu chamei de cartesianos, por serem muito mais próximos ao currículo vitae e por terem essa ambição de objetividade, e, por outro lado, outros que tinham uma tendência a uma descrição crítica e, portanto, muito mais hermenêuticos, muito mais interpretativos, distanciando-se do currículo vitae e se aproximando do memorialismo. Na verdade, essa dicotomia, ela reflete um pouco a própria concepção de tratado e de ensaio. Tratado como o espaço onde é exercida a doutrina e a verdade, a ciência, e o ensaio, aonde é o estilo, a subjetividade e a literatura. De certa maneira, é importante perceber também que nesses memoriais haviam certas determinações de natureza corporativa, no formato e nas referências, e também, parece que é possível pensar-se no determinante burguesiano do nome, ou seja, as pessoas que tinham obras nas quais o nome é tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, ponderavam mais e mais sobre o que colocar nesses memoriais. Se aproximavam muito mais do currículo vitae do que do memorialismo.
Curiosamente, no caso brasileiro, alguns memoriais se converteram em livros autobiográficos com relativo sucesso editorial. É o caso de Magda Soares e o seu Metamemórias, Memórias, Travessias de uma Educadora, de 1981, uma pioneira desse processo. Heloísa Buarque de Holanda, com o seu Escolhas, uma autobiografia intelectual, que inclusive também está disponibilizada em PDF pela própria autora na internet. E Scarlett Martin, A Irrecusável Busca de Sentido, autobiografia intelectual. Eu li o memorial de Scarlett Martin, que é simplesmente maravilhoso. Uma das maiores especialistas nietzschianas do Brasil, ela faz uma discussão o tempo todo entre a sua trajetória, o pensamento de Nietzsche e a carreira na universidade. Um belíssimo trabalho. Bom, de certa maneira, o memorial hermenêutico ele reafirma uma certa percepção de si e da carreira enquanto discurso. Ele permite que essa manifestação de si englobe palavra, imagem, gesto, forma de vida e valoriza a dimensão experiencial, carregando justamente enquanto performance a trajetória do docente. Tal forma de narratividade, no entanto, não descarta padrões de objetivação e a compreensão da trajetória acadêmica. Ela não descarta a identificação de vínculos e heranças, a ênfase e ocultamento de acontecimentos, a explicitação ou omissão de relações, os encadeamentos de forma temporal ou temática e tantas outras configurações que dizem não só sobre o que houve e quem se é, mas também de onde, como e para quem se fala. É importante perceber que, no caso do memorial, ocorre também o chamado pacto autobiográfico. A ideia que Philippe Lejeune afirma que existe quando o texto identifica o seu autor, seu personagem e seu narrador com a mesma pessoa. E essa fala autorreferenciada é feita em relação ao auditório, a um possível leitor, criando, portanto, um vínculo entre aquele que escreve e aquele que lê. Por que as pessoas escolheriam, afinal, o modelo narrativo? Em primeiro lugar, porque há aí uma maior facilidade do caráter intersubjetivo, ou seja, narrador e auditório podem compartilhar experiências comuns. Em segundo, não é? Justamente essa forma oferece uma maneira de compreensão muito mais próxima desses valores que são compartilhados. E, em terceiro lugar, o fato de ser mais narrativo torna, portanto, mais memorial, no sentido de recuperar no presente a rememorização de um passado com as suas cargas simbólicas, valorativas ou traumáticas. Desse modo, portanto, o que está em jogo aqui é de que maneira que esse tipo de abordagem tem ou não legitimação corporativa. E pensar essa legitimação corporativa é possível a partir das ideias de campo, capital científico e ethos, em Pierre Bourdieu, de virtude epistêmica em Hermann Pohl, e depois aprofundada, não é? Com textos de Dorothee Hengel e João O'Hara, e de performance a partir de Renato Cohen e Richard Bauman. Bom, lógico que, numa perspectiva bourdieusiana, é inegável que o intelectual produz o memorial a partir de determinantes do sistema de relações sociais nas quais se insere. Assim, o documento é um ato de comunicação no interior de um sistema de linhas de força que tanto se opõem quanto se agregam, conforme a estrutura institucional, os lugares e os momentos envolvidos. Uma abordagem dinâmica e multifacetada do campo intelectual permite entendê-lo como um processo de construção identitária, que histórica e socialmente está situada e define e integra a partir de um código grupal de temas, de problemas, de formas de raciocínio, de formas de percepção, de critérios de reconhecimento, de mecanismos de legitimação, e que se converte, na verdade, num patrimônio individual, mas que é compartilhado pelo grupo. Nesse aspecto, Bourdieu tem algo muito claro a nos dizer. Compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas. De certa maneira, portanto, Bourdieu está afirmando a possibilidade de que o ator, de que o agente, faça escolhas, e ao mesmo tempo em que também sofre, não é, pressões do meio no qual se insere.
A legitimação e multiplicação do capital simbólico individual se torna possível a partir da afirmação de um ethos, que se materializa enquanto comportamento verbal e não verbal dos envolvidos no processo de interação social. No memorial, o ethos se traduz como modo de enunciação, maneiras de dizer e de se apresentar. De certo modo, né, essa expressão do ethos existe como forma de delimitação da ação dos sujeitos frente às pressões conjunturais ao longo do tempo histórico, conforme já foi dito por Clifford Geertz. Há, assim, uma relação muito clara entre o modelo proposto pelo ethos e o reconhecimento, justamente por seguir-se esse modelo, da posse de virtudes epistêmicas. O que seria isso, ou como isso se daria? Robert Merton define o conceito de ethos como um conjunto de normas e valores que caracterizam determinada comunidade, com seus imperativos específicos. Instrumentalmente, portanto, o ethos afirma maneiras de pensar e agir que caracterizariam as virtudes epistêmicas. Ou seja, o conceito de virtude epistêmica foi introduzido no debate contemporâneo da filosofia por Ernest Sosa, descrevendo a noção aristotélica de virtude intelectual como uma performance humana, envolvendo habilidades, como percepção acurada, memória confiável e raciocínio válido. Essa abordagem tem se traduzido num conjunto diverso de propostas sobre questões tradicionais da epistemologia, como crença justificada e conhecimento, que compartilham a pretensão comum de normatividade do empreendimento epistemológico, não apenas no estabelecimento de normas e regras, mas também de obrigações e valores. A ideia, portanto, de virtude epistêmica, ela permite perceber de que forma que se estabelece a interação entre o indivíduo, o grupo e o pertencimento. No caso, as narrativas autobiográficas memoriais, portanto, descrevem não só as trajetórias individuais, mas também delimitam vivências e percepções compartilhadas na disciplina acadêmica e que se traduzem na constituição, segundo João O'Hara, de uma persona acadêmica do praticante de ofício. A persona acadêmica, por sua vez, é construída a partir da equação estabelecida entre repertórios abstratos de características e valores considerados necessários por historiador e as performances individuais daquele que busca reconhecimento. Dessa forma, há uma tentativa de equilíbrio entre os moldes predeterminados, que seriam o espaço de obrigações, e as experiências e adaptações pessoais a esses modelos que se dariam no campo das liberdades. Justamente por isso que nas atas desses memoriais, inclusive na USP, que estão disponibilizadas, muitas delas juntos aos memoriais, é reafirmada, não é, a posse de vários méritos, de vários destaques na carreira de cada um desses aprovados nos concursos. De certa maneira, as virtudes epistêmicas, portanto, definiriam o que é ser historiador. Quando nos referimos a virtudes epistêmicas, estamos diante do problema sobre a definição do que é ser historiador, que depende de um conjunto bastante complexo e variado de fatores, que podem dizer respeito tanto à fabricação de algo quanto aos processos de legitimação que frequentemente são assumidos pela comunidade acadêmica. Eventualmente, o historiador é aquele que é reconhecido como tal pela comunidade de historiadores, justamente porque ele faz história como essa comunidade entende como sendo a forma correta. Em última análise, demonstrar possuir as virtudes epistêmicas é apresentar um exercício criativo da sua própria competência em termos de interação, atuação e encenação. Nesse processo, demonstra-se o reconhecimento de mecanismos de persuasão disciplinar e atende-se horizontes de expectativas através de rotas escolhidas na escrita de si, atestando o pertencimento à comunidade e o desempenho de processos que marcam a chamada operação historiográfica, segundo Michel de Certeau, caracterizando-se por um lugar social, por práticas científicas e uma forma de escrita. A maneira como se coloca nesse lugar social, como se desenvolvem essas práticas científicas e como se realiza essa forma de escrita, acaba se concretizando na maneira de uma performance. Diana Klinger aponta que o termo inglês performance se traduziria enquanto atuação e desempenho, mas que nas artes e nas ciências humanas, a partir dos anos 50, passa a assumir significados mais específicos, enquanto toda atividade feita por um indivíduo ou grupo na presença de e para outro indivíduo ou grupo. De certa maneira, a construção social do eu, enquanto processo representacional e como construção e execução de um papel teatral, reflete a maneira como, segundo Bauman, a identidade social é uma construção criada colaborativamente, produzida e reproduzida para a apresentação,
reconhecimento e ratificação perante um público, com parte do processo de produção realizado nos bastidores, por assim dizer, antes de ser apresentada no palco, na frente de todo mundo. Se a performance virtuosística tem um olhar e um ouvido reflexivo para as qualidades intrínsecas do ato do expressar-se, a construção performativa da identidade coloca em primeiro plano a capacidade reflexiva do eu em se tratar como objeto. Dessa maneira, portanto, eu acredito que esses conceitos seriam ferramentas interessantes para se pensar as escritas autorreferenciadas dos memoriais. O conjunto de ideias e conceitos, como ego-história, memoriais cartesianos e hermenêuticos, campo, ethos, virtudes epistêmicas e performance, poderiam basear uma reflexão sobre as personas acadêmicas na escrita autobiográfica dos memoriais, em meio às tensões e flexibilizações das obrigações e dos ofícios das escolhas pessoais, ao longo, inclusive, daqueles 3 períodos que anteriormente foram expostos como momentos distintos da forma de se fazer memorial. Pensando também da forma como se faz o memorial de uma área para outra área do conhecimento. E aí se coloca justamente quais seriam as particularidades dos memoriais dos historiadores. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. De certa maneira, a primeira característica que chama a atenção é a forma como o relato, na verdade, é uma prestação de contas. É mais um dizer aonde eu estou do que o que aconteceu comigo. Nesse aspecto, não buscam acerto de contas. As pessoas não explicitam seus conflitos, seus fracassos, as suas disputas, seus amores e seus humores. Elas justamente tentam mostrar por que se justifica ter chegado até aquele ponto. Em segundo lugar, algo bastante curioso, a verba volant scripta manent, como diria um ex-presidente da República Golpista, mostra que o documento é público, é disponibilizado pelas instituições interessadas aos seus pares, mas isso não fica muito claro para muitos desses profissionais. Vários historiadores ficaram extremamente surpresos ao imaginarem que alguém poderia ler aquele documento para além dos concursos. Houve, inclusive, situações muito particulares em que, por exemplo, vou citar um caso assim, em específico, em que eu soube que uma determinada professora passou por um grande constrangimento frente à banca quando um dos membros disse que ela não tinha produção condizente com o título que ela ambicionava. Mas ela foi aprovada. Quando eu pedi o memorial, ela mandou o memorial e no e-mail ela disse, olha, minha produção aumentou muito depois disso. Como dizendo, olha, eu recuperei aquilo que foi objeto de crítica anteriormente. Já algumas pessoas disseram, olha, eu não tenho mais memorial, porque não percebeu a sua importância, eu não quis ceder a mim. E outras pessoas me cederam o memorial porque eu mandei um e-mail a partir do site da FAPESP. E elas disseram, estou enviando então porque a FAPESP solicitou, e não porque o Wilton quer pesquisar. Algo curioso é que as pessoas não adotam a perspectiva do Fernando Pessoa no poema Em Linha Reta, em que ele dizia, eu nunca conheci quem tivesse tomado porrada. Os meus amigos são campeões em tudo. Só eu que sou humano, já sofri tanto, tive tantos fracassos, tantas dores. Eu vivo num mundo de super-homens. As pessoas buscam uma perspectiva sedimentar e uma ênfase em ganhos superpostos, e aonde derrotas e fracassos se apresentam para justificar a superação. Não existe, portanto, aquilo que deu errado. Somente aquilo que deu errado, mas de alguma forma foi um trampolim para que coisas melhores viessem. Uma outra característica dos memoriais em geral é justamente uma baixa identificação da dimensão performática do métier de ser professor, de ser pesquisador. Nós, que somos pessoas não só privadas, mas também públicas, raramente percebemos que a relação pensar e fazer engloba palavra, imagem, gesto e forma de vida. Mesmo porque também o memorial várias vezes traz apenas textos e apresentação de padrão em termos de formatação. Inclusive, não só com nota de rodapé e referência bibliográfica, como nós sempre fazemos nos nossos trabalhos, mas não raramente traz extensos trechos já utilizados em concursos anteriores. A pessoa vai fazer uma titularidade, ela pega o memorial da livre docência, recorta e cola e continua a partir de lá. Como se, na verdade, ela também não tivesse se alterado, ou aquilo que ela pensa sobre o passado também não tivesse se alterado.
Uma outra característica voltada às questões identitárias diz respeito que é possível nesses memoriais perceber, por exemplo, uma matriz classista. Eu venho de origem de classe média, eu tive certos privilégios, eu sou de origem muito humilde, meu pai era um trabalhador, minha família tinha pessoas analfabetas, mas, por exemplo, raramente a questão da negritude, a questão da feminilidade ou do feminismo e a questão da sexualidade são abordadas. Então, os memoriais são muito mais Marx do que Zumbi pagou Foucault. O que deve se mudar nos próximos anos, quando você tem uma maior diversidade e aonde esse giro subjetivo cresce dentro da universidade. Curiosamente, também, não existe nesses memoriais a presença do corpo, só da mente. Ou seja, a dicotomia cartesiana ela é extremamente radicalizada, de modo tal que a dimensão física e corporal não existe nem para o autor e nem para as pessoas próximas. Então, as doenças, os afastamentos, os traumas, as situações difíceis de caráter familiar, o luto, nunca aparece. Não são coisas que, de alguma forma, poderiam influenciar os resultados da carreira acadêmica. Um outro aspecto, logicamente, é que o inferno são os outros, mas não se fala disso. O fel só é explicitado quando o conjunto da obra e o ano de experiência permite o luxo de dar nome aos bois, mas é muito raro. Boris Fausto, por exemplo, na sua autobiografia, diz que Sérgio Buarque de Holanda era um péssimo professor e só enrolava as aulas. E mais, que o convívio com os funcionários da reitoria como advogado foi muitíssimo mais agradável do que com os professores na FAFELESH. Já Nilo Dália fala da experiência do contato com os docentes na Unesp, e ele diz: eu sempre digo 3 coisas. Eu, infelizmente, conheci meus professores e meus colegas em 3 níveis, como professor, como presidente da Associação dos Docentes e como diretor, e esse conhecimento foi horrível. Essa avaliação, inclusive, sobre a obra de cada um, também aparece no caso Sérgio Buarque de Holanda, que quando recebeu o prêmio Juca Pato, fez com que Antônio Cândido afirmasse que o autor de Tentativas de Mitologia, não é, era um crítico e pensador erudito que colocava a mais completa organização de historiador que o Brasil conhece. Enquanto Carlos Guilherme Mota, desconsiderando a criação em 62 do Instituto de Estudos Brasileiros, vaticinava que, quanto à passagem de Buarque pela USP, considero-a superficial. Viveu nela durante um dos períodos da história do Brasil mais favoráveis, quando poderia ter articulado uma das melhores equipes acadêmicas do país, à semelhança do professor Florestan Fernandes. Ficamos sem um núcleo de estudos e pesquisa à altura do Instituto Torquato de Télia, na Argentina, ou do Colégio do México, ou da Escola Pratique Sorbonne. Ficou-se na USP a se ver baleias. Sexo e gênero, nos memoriais, são uma coisa suja. São silêncios que refletem a sobrevivência de uma tradição misógina, falocêntrica e androcêntrica, no campo intelectual que identifica com fragilidade, limitação ou incapacidade aspectos da condição feminina, estigmatiza a condição homossexual, omite as tensões e encantamentos dos desejos e afetividades, entre outras. Como um contraste para isso, eu sugeriria a leitura da dissertação em antropologia da Federal de Santa Catarina, de Fernanda Azeredo de Moraes, 2012, chamada Pântanos de Relações e Colchões de Cumplicidade, Academia e Conjugalidade na perspectiva de 4 mulheres intelectuais, que colocam alguns pontos nos is sobre o convívio das mulheres intelectuais com seus maridos intelectuais. Imagine com seus colegas intelectuais. Essa aproximação com os memoriais me permitiram pensar, refletir sobre 2 questões que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a questão de gênero, ou da condição feminina no interior da universidade. E segundo, a própria dimensão de produtividade. Em relação à questão feminina, uma questão legítima seria discutir se existiria um memorial feminino. É importante perceber ali que o que define as questões de gênero nos memoriais femininos não é uma crítica direta ao patriarcado ou um relato sobre alguma situação que teve imposição direta pelo narrador ser mulher, mas sim o contraste com memoriais masculinos, nos quais aspectos relacionados com a criação dos filhos, casamentos, separações, doenças são assuntos pouco narrados, enquanto nos relatos das historiadoras e antropólogas observa-se com mais frequência esses assuntos presentes nas narrativas. De certo modo, inclusive,
percebe-se que, mesmo entre as mulheres, é diminuto esse tipo de enfoque, né? O que leva a pensar que esse pequeno volume dessas diferenças sinaliza a existência de uma inegável masculinização das narrativas e das posições mais altas da hierarquia acadêmica, o que afeta a distribuição do acesso às oportunidades e, como consequência, produz uma subrepresentação feminina em alguns níveis de estratificação no interior da universidade brasileira. Por sua vez, a questão da produtividade é necessário pensar que nenhum gradiente unidimensional é capaz de dar conta da diversidade e da qualidade acadêmica dos pesquisadores, de maneira a afirmar a proeminência de uma profissional sobre a outra, pois diversas questões qualitativas não são mensuradas em termos numéricos, além de existirem particularidades de cada área e trajetórias. Tibor Rabotsky afirma que a cientometria, que é a ciência de quantificar a produção científica, é útil para a percepção de influências consolidadas, embora seja passível de criar várias distorções graves em termos sincrônicos. Ele aponta, por exemplo, a busca por maior número de citações que obriga o cientista a trabalhar em assuntos da moda, as diversas áreas de investigação que têm números de pesquisadores muito diferentes, o que afeta o número de citações. Muitas vezes a citação é apenas uma formalidade, quase um ato contábil. Ou um paper que apresenta um erro pode receber um grande número de citações quando os cientistas tendem a apontar o equívoco. Ou as citações podem não se distribuir uniformemente no tempo. Ou a própria avaliação cega pelos pares pode obrigar o pesquisador a incluir referências aos trabalhos de pareceristas. E, finalmente, distorções pela eventual existência de grupos de ajuda recíproca em se citarem, ou no caso oposto, das omissões entre grupos de cientistas rivais. De qualquer forma, as quantificações têm seus méritos, que são permitir o vislumbre como tendências de área, ênfase em tipos de produção ou ainda orientações geracionais, entre outras possibilidades. Quando comparado distintos produtos por área, obtém-se quantidades muito diferentes no contraste entre profissionais. Por exemplo, entre historiadoras da USP e da Unicamp, o tempo médio entre a conclusão da graduação e o concurso de titularidade das mulheres foi de 33 anos, enquanto dos homens você tem menos anos, né? Cerca de 27, 28 anos. Na antropologia, por sua vez, Lilian Schwartz tem 7 vezes mais livros do que Silvia Novaes. E, no entanto, ambas têm o mesmo número de auxílios e bolsa FAPESP, porque atuaram em campos distintos. De certa maneira, não é? É importante perceber que o número de produtos também está diretamente ligado a muitas redes de relações que os fundamentam, e que a produção bibliográfica, um dos critérios mais tradicionais de mensuração da produtividade acadêmica, difere enormemente de outras dimensões, como os trabalhos técnicos, os cargos de gestão, ou mesmo produção de divulgação científica ou de caráter audiovisual. De certa maneira, para concluir, essas fontes não podem ser encaradas como autobiografia, no sentido estrito do termo, mas também não podem ser vistas apenas como um dado burocrático, pois busca marcar a individualidade do candidato, enquanto sua abordagem, mesmo que cumulativa e teleobjetivada, justifica a trajetória e aponta dificuldades, pertencimentos, rede de relações e conquistas profissionais daquela trajetória. Trata-se, portanto, de um texto mestiço, que pode ser visto ao mesmo tempo como um currículo vitae, por ser um documento acadêmico, escrita de si pelo tom memorialista e confessional, como história pela sua perspectiva analítica, teoricamente e profissionalmente condicionada, e ainda um relato que tipifica grupos e gerações. Exige, dessa maneira, a construção de questões, perspectivas e métodos interdisciplinares, e que podem oferecer avanços historiográficos, tanto teóricos como empíricos, a partir dessas fontes ainda pouco exploradas e com diversas possibilidades de pesquisa. Uma prova do interesse despertado por esse tipo de documento é a publicação na França da coleção Itinerários, dirigida por Patrick Boucheron, nas publicações da Sorbonne, que publica, não é, a memória de síntese da atividade científica dos candidatos da HDR. Se existe uma tensão entre institucionalização, não é, e a autobiografia, isso se deve ao fato de que é necessário uma resistência para impedir que a escrita autorreflexiva seja convertida em mera narrativa narcísica. De qualquer modo, existem várias possibilidades e, para além das inevitáveis perguntas sobre a transcendência histórica dos autores, poderão ser explorados aspectos como personalidade, socialização, valores, padrões de comportamento e outros.
né, em aproximação com abordagens da teoria literária já consolidada com trabalhos da argentina Silvia Mulloy, da Universidade de Nova York, a porto-riquenha Ilia Casanova Marengo, da St. Lawrence University, também de Nova York, e a colombiana Carolina Alzate, da Universidade de Los Angeles, em Bogotá. Cabe ao pesquisador interessado localizar possíveis acervos documentais e encará-los como fontes para a compreensão de dinâmicas pessoais e institucionais de memória e esquecimento da carreira acadêmica, seus modelos narrativos consagrados ou em gestação, assim como a delimitação de redes de relações intelectuais, a caracterização de formas de legitimação grupais e coletivas e a dinâmica de trânsitos teóricos metodológicos, buscando interpretações tanto sutis quanto rigorosas. Para encerrar, eu me refiro a Akira Kurosawa, diretor que em 1950 fez um belíssimo filme discutindo os meandros da memória, Rashomon, e que uma entrevista nos primeiros anos da década de 90 lembrou de algo que entendo ocorrer nesse tipo de fonte e que deve ser valorizado. Paul Valéry dizia que foi esquecido algo essencial na educação dos jovens, que é muito mais importante para uma pessoa aprender com seu professor do que das páginas de um livro. O que se aprende com professores tem como base a experiência de vida. E, portanto, o que ensinam não são coisas, mas muito mais que coisas. Nos ensinam a viver, e viver não é uma coisa, mas algo que está mais além. Um assunto quase desconhecido hoje. E pensar a vida, a partir das trajetórias de quem pensou, pode impedir as ciências humanas de tornarem-se mais desumanas. Eu agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. E é essa a bibliografia que foi utilizada nessa exposição. Muito obrigado.